E olha só, eu quero convidar você agora para você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 20, Efésios 6, do verso 10 ao verso 20. E depois você pode deixar a sua Bíblia aberta, que nós vamos conversar um pouco nesse texto aqui da carta de Paulo aos Efésios. A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, sombrio, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, por causa dessa nossa luta, dessa nossa batalha contra estes inimigos poderosos, Paulo diz assim no verso 13: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, verso 14, fiquem firmes, irmãos, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem, irmãos, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado, corajoso para falar como me cumpre fazer. Amém, irmãos? Esse é o texto da palavra de Deus, e como os irmãos sabem, nos nossos últimos cultos aqui, nós temos conversado sobre o tema da batalha espiritual, que nós estamos, a igreja, ela está numa uma zona de guerra espiritual, a igreja está num contexto de batalha, e essa batalha não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra coisas materiais, essa é uma batalha espiritual. E hoje, agora à noite, nós já estamos então refletindo na quarta mensagem sobre esse tema. E hoje pela manhã nós começamos então a destrinchar um pouco esse capítulo 6 aqui de Efésios, a refletir sobre o tema da batalha espiritual nesse trecho do capítulo 6, e nós começamos a destrinchar um pouco então o que o apóstolo Paulo está instruindo aqui as igrejas da Ásia a respeito dessa questão, dessa batalha espiritual feroz, perigosa, dentro da qual a igreja está vivendo. A igreja está inserida nesse contexto. E aí nós vimos de manhã que o apóstolo Paulo, aqui em Efésios 6, nesses versículos que nós lemos, ele fala principalmente assim, tem duas coisas que ele fala aqui. A primeira, ele revela o inimigo da igreja, ou os inimigos da igreja. Quem são nessa batalha, nessa guerra espiritual, quem são os inimigos? E ele faz uma radiografia dos inimigos. E uma outra coisa que ele fala aqui, uma segunda coisa, ele fala dos recursos da igreja para essa guerra. Os recursos, as bênçãos que a igreja tem para enfrentar essa batalha. Então, os inimigos da igreja
e os recursos da igreja. E eu não vou repetir a mensagem da manhã. Hoje de manhã nós destrinchamos o que o apóstolo Paulo aqui desenha, falando a respeito dos inimigos, o diabo e seus anjos, os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, essas forças espirituais do mal. Nós destrinchamos isso de manhã, conversamos sobre isso e vimos que justamente por causa da periculosidade desses inimigos é que a igreja ela precisa tomar muito cuidado. Não podemos ser ingênuos, nós temos que ser sábios, temos que ser prudentes, porque nós estamos dentro dessa batalha, e essa batalha é real, essa batalha é destrutiva, essa batalha é perigosa. Amém, irmãos? Agora à noite nós vamos falar então sobre o segundo ponto que o apóstolo Paulo toca aqui nesse texto, que é os recursos da igreja nessa batalha. Nós vimos os inimigos e agora nós vamos ver os recursos. Quais são os recursos? Quais são as bênçãos que Deus tem nos dado e já nos deu para que nós possamos permanecer firmes nessa batalha e não cairmos nas ciladas do inimigo. E eu vejo aqui, e eu queria destacar para os irmãos 3 bênçãos. Amém, irmãos? Nós estamos numa batalha. O inimigo é feroz. Ele é perigoso. Ele é maligno. Ele é astuto. Ele é oportunista. Nós, a nossa própria força, nós nos somos muito fracos e vulneráveis a esse inimigo. Mas graças a Deus que Deus nos equipou. Graças a Deus que Deus nos deu 3 grandes bênçãos. Nós temos 3 grandes recursos à nossa disposição para vencermos o inimigo. O diabo, meus irmãos, é perigoso, mas o diabo pode ser resistido pela igreja. O diabo é perigoso, mas o diabo pode ser vencido pela graça de Deus, quando a igreja vive em obediência ao Senhor. Amém, irmãos? Isso é uma promessa que a palavra faz. O diabo pode ser resistido. E quais são esses 3 grandes recursos que a igreja tem? O primeiro recurso é o Senhor que nós temos. A primeira grande bênção e a maior bênção de todas, meus irmãos, é o Senhor que nós temos. Porque o apóstolo Paulo diz aí no verso 10, Efésios 6:10, veja aí o que ele diz. Ele começa falando desse assunto e ele diz para a igreja olhar para quem? Para quem que a igreja deve olhar em primeiro lugar? Para o diabo? A igreja que fica olhando só para o diabo fica tomada de pavor. Mas a igreja, antes de olhar para o inimigo, ela tem que olhar para quem? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Quanto ao mais... Amém, irmãos? A primeira grande bênção que nós temos é essa de nós sabermos e conhecermos e nos aproximarmos do Senhor Jesus. Porque o diabo pode ser o príncipe deste mundo, mas quem está sentado no trono é o Cordeiro. O diabo é o príncipe, mas o Senhor Jesus é o rei. O diabo pode ser o príncipe deste mundo, mas o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. A igreja está debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Não é o diabo que manda. Não é o diabo que comanda. É o nosso amado, glorioso Senhor Jesus Cristo. O diabo tem poder, mas o diabo não é onipotente. Quem é onipotente? Quem é o único que é onipotente? É o Senhor Jesus, é o nosso Deus. E aí nós temos essa
nós temos esse Senhor como cabeça da igreja. Nós temos que olhar em primeiro lugar para o nosso Senhor Jesus. E o diabo é maligno, irmãos, mas o Senhor Jesus é bondoso. O diabo, ele intenta o mal, mas o nosso Senhor Jesus é amor e misericórdia. É curioso que na carta aqui aos Efésios, o apóstolo Paulo faz várias orações pela igreja. Eu acho muito bonito isso, quando o apóstolo Paulo ali ora pela igreja. E aí, uma das orações que ele faz para essa igreja, que ele está dizendo assim: nós estamos numa batalha espiritual perigosa, olhem para Jesus. E uma das orações que ele faz pela igreja, veja aí, Efésios 3, versos 18 e 19. Olha o que ele ora e pede para essa igreja. Ele está fazendo uma oração para a igreja, falando sobre esse maravilhoso evangelho, e ele diz assim: isto para que com todos os santos, vocês, igreja, ele está orando e pedindo a Deus para que a igreja possa compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o que, irmãos? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. A nossa primeira grande bênção é nós conhecermos, como ele diz aqui, a gente compreender e conhecer esse nosso Senhor e o seu amor que excede toda compreensão. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu não consigo compreender como é que Jesus pode me amar. Você já parou para pensar nisso? Eu não sei como é que Jesus pode me amar. Foge, excede ao meu entendimento, mas eu sei que Ele me ama, porque assim está revelado no Evangelho. Ele morreu por nós por amor. Deus demonstrou o seu amor por nós, entregando o seu Filho. O nosso primeira ação e primeira riqueza que nós temos para enfrentar essa batalha espiritual, que é dura, e nós vamos enfrentar isso com coragem, nós vamos enfrentar isso com bom ânimo, somente se em primeiro lugar nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Antes de olhar para o diabo, a gente tem que olhar para o nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, o Evangelho é tão maravilhoso, ele é tão maravilhoso que fica quase incompreensível para o nosso entendimento. O Senhor Jesus é o Emanuel. E Emanuel significa o quê, irmãos? Deus conosco. Olhe para o Senhor, e nessa batalha, porque muitas vezes a gente tem a sensação assim que só o diabo está ao redor, né? Como diz Pedro, o diabo, vosso adversário, anda como um leão faminto, rugindo, raivoso, ao vosso redor, procurando alguém para tragar. E muitas vezes a gente tem a sensação, em alguns grupos cristãos, igrejas cristãs, que quem está ao nosso redor é só o diabo, buscando devorar. Mas não, irmãos, quem está conosco, quem é o Emanuel? É o Senhor Jesus. Ele é Deus conosco, e isso está prometido que Ele estaria conosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo aqui no texto fala do dia mau. Pois saiba que no dia mau existe sim tentação do diabo, mas no dia mau o Senhor Jesus está junto com você, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. No Evangelho de João, a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos,
Eu estou indo para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, vocês não vão atravessar este campo de batalha sozinhos. Eu, que sou o rei, que sou o grande general, eu estarei junto com vocês. O Senhor Jesus é o nosso bom pastor, amém? Jesus, ele disse no Evangelho de João, capítulo 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Meu irmão, nesse campo de batalha, primeira coisa que você precisa fazer, se achegue ao Senhor Jesus, se aproxime, olhe para o Senhor, para a grandeza da sua força, do seu poder, do seu amor, para que você possa dele receber esse fortalecimento, esse maná de cada dia, que nos põe em pé, vindo do trono de Deus. Porque o Senhor não está longe lá no céu, o Senhor, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que ele falou? Eu vou estar com vocês, no meio de vocês. O Senhor Jesus não está longe lá, mas o Senhor Jesus está aqui. Olhe para o Senhor, se coloque no refúgio, faça do Senhor hoje, mais uma vez, o teu refúgio, a tua fortaleza, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. E nesse Salmo, de número 40, por causa desse socorro bem presente, desse nosso refúgio e fortaleza, o Senhor diz assim para o seu povo: aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Nosso primeiro recurso, irmãos, nessa batalha, é o nosso Senhor, é conhecer, é saber, é lembrar desse Senhor que nós temos. O segundo recurso nessa batalha é a armadura de Deus. A armadura, nós temos o nosso Senhor e nós temos também o recurso dessa armadura de Deus, que o apóstolo Paulo fala aqui. E sobre essa armadura eu queria dizer apenas aqui algumas coisas, que em primeiro lugar, essa armadura, a gente tem que vestir toda ela. Não apenas partes, mas para a gente andar protegido dessas forças malignas, dessas tentações demoníacas que tentam nos destruir, a gente precisa vestir toda a armadura. Verso 11, Efésios 6:11, diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus. E no verso 13, ele diz assim: por isso peguem o quê? Toda a armadura de Deus. Essas 6 peças que o apóstolo Paulo coloca aqui. Isso é importante, irmãos, porque a armadura fala desses recursos que a gente precisa ter. Uma vez que eu sei da seriedade da batalha, eu preciso ser prudente. A armadura dá a ideia assim: eu preciso me proteger, eu preciso me cuidar, eu preciso me proteger. E aí Deus nos dá aqui como é que a gente se protege, os elementos que a gente usa para se proteger. E isso é importante, irmãos, porque às vezes nós, como cristãos, nós usamos tantas coisas que a palavra de Deus não corrobora, e a gente usa para se proteger coisas que no fim não vão proteger. E que o texto aqui não fala nada disso, o texto fala de outras coisas. Mas nós usamos, por exemplo, vou me proteger do inimigo com campanhas, fazendo campanhas, as 7 semanas de não sei o quê. E aí eu vou na campanha e a gente muitas vezes acha que isso vai me proteger, mas não é isso que protege. Com unção de objetos, de lugares, a gente lembra, eu não sei se hoje tem, eu acho que não tem mais, mas lembra do copo d'água em cima da TV? Quem é desse tempo aí do copo d'água em cima da TV? E a gente tem essas práticas que a gente acha que vão proteger, mas não protegem, porque não é isso que a palavra de Deus diz que nos protege.
Por isso que é sério, por isso que é importante. Meu irmão, o diabo não dá a mínima se você ungiu uma coisa ou não, um objeto, um lugar. O diabo não dá a mínima se você tomou um copo d'água, foi feita uma oração em cima. Essas coisas não protegem. Mas às vezes nós acabamos sendo seduzidos por essas práticas. E a palavra de Deus diz: toma cuidado. Eu lembro que uma vez eu vi um pastor que ele estava vendendo uma Xerox da mão dele, assim. Ele xerocou a mão, e aí ele vendia a Xerox da mão. Era bem caro, eu lembro que era bem caro o preço da Xerox, mas aí você comprava o quadro, tinha xerocado a mão do pastor, assim, você comprava o quadro e colocava na sua casa, na sala, porque daí o pastor estaria o quê? Abençoando a sua casa, abençoando o seu escritório. E eu lembro que eu vi isso, e são milhares de pessoas que acabam sendo seduzidas por esse tipo de coisa, mas isso é perigoso, porque isso não protege, porque a palavra de Deus, aqui ela nos diz o que protege, nos protege contra as ciladas do inimigo, como diz o texto. E o que nos protege? Verdade, justiça, prontidão, fé, segurança da salvação e palavra de Deus. Quando eu me aproprio dessas coisas, eu vou andar em segurança no meio desse campo de batalha. Amém, irmãos? Como é que eu me protejo dessas ciladas? Usando o cinto da verdade. Verso 14, diz aí o apóstolo Paulo: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, ou com o cinto. O apóstolo Paulo está falando agora aqui da roupa do centurião romano, que era a roupa de soldado que eles iam para a guerra, com essa indumentária, e ele está dizendo aqui: cinto da verdade. O que é isso? Como é que a gente se protege? Com uma fé sincera. Cinto da verdade quer dizer aqui uma fé sincera, íntegra, fé sincera, não fingida, sem hipocrisias, como as hipocrisias dos fariseus, que viviam de aparências. Lembra dos fariseus que eram hipócritas? Viviam de aparências. Mas eu me protejo nessa batalha quando a minha fé é uma fé sem máscaras. O diabo, meus irmãos, é o pai da mentira. O diabo é o pai da dissimulação. E para eu me proteger dos seus enganos, eu tenho que ter essa fé que é sincera. A fé dos salmistas, a fé dos profetas da Bíblia, que não negam e que não escondem suas crises, suas dores. Eles não negam, eles não escondem, mas eles se derramam diante de Deus com um coração sincero. Você quer vencer o diabo? Você precisa ter uma fé sincera, cinto da verdade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus ama a verdade no íntimo. Um coração sincero. Segundo elemento aqui, como é que eu me protejo? Eu me protejo me apropriando da couraça da justiça. Verso 14, ele diz aqui: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Eu fico firme e me protejo quando eu me aproprio da justiça de Jesus, da justificação em Cristo. Eu sou salvo porque a justiça de Cristo me foi imputada pela graça de Deus. A justiça de Cristo me foi imputada. Isso é importante porque o diabo é um acusador. O diabo, ele é um crítico. O diabo fica dizendo que você não presta. O diabo fica dizendo que você não é nada. Ele fica jogando na tua cara. E aí eu me aproprio dessa justiça de Cristo quando eu digo assim: mas a justiça de Jesus me foi imputada. Eu sou imperfeito mesmo. Eu sou imperfeito mesmo. Eu sou tão falho. Eu sou.
Mas agora eu tenho segurança da minha salvação, não porque eu sou bom, mas porque Deus é bom. Eu tenho a segurança da minha salvação, não porque eu sou perfeito, mas porque Jesus foi perfeito em meu lugar, e Ele me imputou a sua perfeição, a sua justiça, pela graça de Deus. Eu não merecia, mas Ele me deu, e eu estou seguro nisso, couraça da justiça. Em terceiro lugar, a gente se protege quando a gente calça os pés com a preparação ou a prontidão do evangelho da paz, diz o verso 15. O que é isso, irmãos? Os pés simbolizam movimento, os pés simbolizam ação, é o id, é o ir. Eu vou daqui para lá porque os meus pés me levam, amém? Então os pés simbolizam essa ação, esse movimento. E quando Paulo fala aqui no verso 15, tem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, essa palavra também pode ser traduzida por prontidão, e algumas Bíblias traduzem por entusiasmo, o entusiasmo do evangelho da paz. A ideia aqui, meus irmãos, é aquela ideia assim, nós estamos falando de um exército, a tropa está reunida, e o capitão chega para a tropa, o capitão chega e diz assim: eu preciso de voluntários para uma tarefa, eu preciso de voluntários para uma missão. E aí os soldados, eles têm essa prontidão, os soldados com prontidão, com entusiasmo, eles estão preparados, eles têm essa preparação, e eles levantam a mão e dizem assim: eis-me aqui, capitão, conte comigo. Fruto do evangelho da paz. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo coloca aqui. É a ideia da gente ir, a nossa ação, é calçar a nossa ação agora no reino, no campo de batalha, é a ação, o servir com essa prontidão, com esse entusiasmo, da gente servir, meus irmãos, sem ter que ser forçado, da gente servir sem ter que ser ameaçado, da gente servir com uma disposição, uma prontidão voluntária, que é fruto do evangelho da paz, sem ser intimidado. Porque tem muita gente hoje que está servindo, que está contribuindo na obra de Deus, calçando os pés com o evangelho do medo. Os líderes têm que colocar medo para as pessoas se comprometerem, tem que forçar, tem que ameaçar. Como eu já disse várias vezes aqui, o pastor chega e fala assim: se você não der aqui na igreja, você vai dar na farmácia. Você vai dar na farmácia. Então, aí o cara fala: não, pastor, eu vou dar aqui, então. Eu vou dar aqui, prefiro dar aqui. Aí ele está indo, ele está calçando os seus pés, não com essa disposição, essa prontidão, que diz assim: conte comigo, voluntária, generosa. Mas ele está calçando os seus pés com não com o evangelho da paz, essa prontidão do evangelho da paz, mas com o medo do evangelho do pavor. E o que Paulo está dizendo aqui, que a gente se protege do inimigo quando nós temos esse coração que diz para o Senhor Jesus, diz assim: Senhor Jesus, eis-me aqui, conte comigo, eu quero te servir, eu quero te servir voluntariamente. Senhor, por causa deste evangelho maravilhoso, eu quero te servir agora com gratidão, Jesus. E quando o Senhor pedir de mim algo no meu coração, eu vou dizer: Senhor Jesus, eu vou ter essa prontidão daquele soldado que diz assim: capitão, eu estou aqui, conte comigo, eis-me aqui, como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. A gente se protege, em quarto lugar aqui, com o escudo da fé. Verso 16, segurando sempre o escudo da fé, sempre. Eu acho interessante que ele fala sempre.
Não pode, não, irmão, não guarda o escudo, não põe na gaveta. Né? Até tomando banho, esteja com o escudo da fé, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé aqui é como essa decisão de confiar em Deus, mas principalmente a fé que Paulo fala aqui é a fé como esse conjunto de verdades da fé cristã. É aquilo que o Novo Testamento chama de sã doutrina. Eu me protejo com essas verdades da fé, com essa sã doutrina, com essa doutrina dos apóstolos, como é dito no Novo Testamento. Essa fé, ela nos guarda de todos os dardos inflamados do maligno, das suas mentiras, dos seus enganos, das suas distorções. Em quinto lugar, verso 17, ele fala o capacete da salvação. O capacete da salvação. Capacete protege o quê, irmãos? Quem é que tem moto e anda de capacete aí? Capacete protege a cabeça. Paulo está falando aqui da salvação em Cristo, de eu ter uma mente segura, a minha mente estar protegida, uma mente segura, guardada na salvação realizada em Cristo Jesus. É ter a mente segura em Cristo, é ter esta segurança da salvação arraigada dentro do nosso coração. Me protejo dos ataques do inimigo com esse capacete, essa segurança, a minha mente guardada em Cristo. E finalmente, ele diz, o sexto item aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ele diz no verso 7, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Me firmar na palavra, amém, meus irmãos? Conhecer essa palavra. Esses são os recursos que Deus nos dá, que nos protegem. Porque tem muito, isso é importante, porque tem muita coisa que os crentes fazem que não protege. Não protege, mas é isso aqui, diz a palavra, que nos guarda nessa batalha. Então, quais são os recursos da igreja? Em primeiro lugar, é o nosso Senhor. Grande bênção que nós temos é de saber quem é o nosso cabeça, quem é o nosso general, quem é o nosso rei, quem é o nosso bom pastor, que guia as suas ovelhas. O segundo recurso da igreja para enfrentar essa batalha é essa armadura. Essa armadura que o apóstolo Paulo coloca aqui. Use isso e você andará com firmeza. Você não será abalado. Você estará andando com firmeza na sua vida. E o terceiro e último recurso é o recurso da oração. É o recurso da oração, irmãos. É o que ele fala do verso 18 até o 19. Ele encerra o apóstolo Paulo encerra essa argumentação sobre a batalha dizendo assim: orem em todo o tempo. Orem, irmãos, em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os homens. Ore por você, ore pelos homens, ore pela igreja, ore pelas pessoas, ore pela tua família, ore por você e pratique a oração intercessória. Amém, irmãos? E orem, ele diz no verso 19, e ele pede oração. Ore e peça oração. Amém? E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. O recurso da oração. Irmãos, nós temos à nossa disposição um recurso maravilhoso. Quando nós oramos, meus irmãos, nós entramos na sala do trono. Como diz Hebreus capítulo 4. Ousadamente nós entramos na sala do trono de Deus. E nós achamos graça e misericórdia na ocasião oportuna.
A oração é esse instrumento que Deus deu para a sua igreja clamar, suplicar. E quando ela faz isso, ela entra na presença de Deus quando eu estou na prática da oração. Deus não está sempre com a gente? Está ou não está? Mas a gente não está sempre com Ele, não é verdade? Às vezes a nossa atenção está tão tomada por tanta coisa, que a gente não está mais olhando para o Senhor, não está prestando atenção nele. A oração faz com que eu agora entre na presença desse Deus que está sempre conosco. Mas agora eu entro na presença dele através da oração, orando no Espírito, orando em todo tempo, orando em todo lugar, orando com sinceridade, orando com fé, intercedendo pelos irmãos, intercedendo pela família. Ore pelas pessoas que você ama, porque esse é um recurso maravilhoso que nós temos à nossa disposição, irmãos, porque a palavra de Deus diz que Deus ouve o nosso clamor. Clama a mim e eu te responderei. E eu vou muitas vezes responder sim, posso responder não, posso responder espera. Mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Ore, não desista de orar. Jesus falou da parábola sobre o dever da gente orar sempre, sem nunca desanimar. A parábola do juiz iníquo. O Evangelho nos recomenda. O apóstolo Paulo ora intensamente. Eu acho interessante como ele faz várias orações aqui na carta aos Efésios. Ele ora intensamente. E nós? Quantas vezes nós já estamos tão abatidos que a gente não acredita mais no poder da oração? E é isso que o diabo quer. O diabo quer que você passe a crer que Deus não se importa. É isso que ele quer, que você passe a acreditar que Deus, ele virou as costas para você. Enquanto Deus diz assim: meu filho, clame a mim. Eu acho bonito como o apóstolo Paulo ora, e nós lemos a oração dele, no capítulo 3, mas olha como é que ele encerra a oração dele no capítulo 3. Vamos ler Efésios 3, versos 20 e 21. Olha que coisa extraordinária que o apóstolo Paulo diz aqui. Na oração, no momento da oração, ele faz um louvor. Vamos ler juntos, verso 20 e 21. Vamos ler juntos? Ora, pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Olha que coisa extraordinária. A gente ora para um Deus que é poderoso para fazer o que, irmãos? Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. O seu poder glorioso operando em nós, e Deus é poderoso para fazer muito, infinitamente mais. Você pede alguma coisa e Deus, Ele faz muito mais. No seu amor, na sua graça. Que recurso maravilhoso esse que nós temos, o recurso da oração. Estamos numa batalha, irmãos. A batalha é perigosa. Essa batalha, ela é desafiadora, diz o apóstolo Paulo aqui em Efésios 6. O inimigo é maligno. O inimigo é poderoso. Só que nós temos à nossa disposição uma riqueza imensa que Deus já nos abençoou para a gente se apropriar disso
e para a gente andar nesse campo, a gente ir nessa guerra, sem cair nas ciladas do diabo, mas como uma igreja vitoriosa e triunfante. O diabo pode ser vencido, o diabo pode ser resistido, irmãos. O diabo não é todo poderoso, mas em nome de Jesus nós estamos aqui para combater esses seres malignos, fazer a obra do reino, e à nossa disposição nós temos esses recursos maravilhosos, nós temos o Senhor Jesus como cabeça da igreja, nós temos a armadura de Deus, e nós temos esse recurso e essa grande bênção da oração, quando a gente clama para um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém, irmãos? Então vamos orar?